Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. Eu sou Hugo Quinteiro e você me encontra no X por Hugo_Quinteiro. E já vou justificar porque eu falo X. Porque X é uma plataforma em que os políticos e as ideologias os atacam. Ao contrário do Twitter, que atacava as pessoas por causa da ideologia, não é? E no episódio de hoje, não é boa essa? No episódio de hoje vamos falar de maximalismo Bitcoin, uma ameaça oculta à descentralização e à liberdade de escolha. O oculta ficou só para chamar atenção, a gente já fala disso há um bom tempo. E comigo tenho Felipe, o investidor descentralizado. Tudo bem, Felipe? Tudo tranquilo. No Twitter, @investidordesk, DESC, porque não coube descentralizado. Eu falo Twitter porque X é horrendo, né? Não E é, eu velho? vivo num país onde, se eu falar X, eu muito provavelmente serei visitado pela Polícia Federal. Então, eu, É, eu estou no Twitter, não estou no X, né? E nesse momento que eu estou gravando também, nos momentos que eu posto no Twitter, eu vou rapidão ali no Canadá e posto, né? Às vezes a eu dou uma voada ali na Alemanha e faço uma postagem. Titio Musk me pagou hoje, né? Então eu tô feliz. Vou usar tudo no final de semana, fazer uma enorme festa, comprar meia pizza. É isso aí. Quem pode pode, né? Cara, episódio polêmico. é, Falar dos da Torre de Marfim e dos intocáveis é sempre algo que causa um certo desconforto, né? Assim, seja, né, o grupinho sempre se junta para achar problemas, né? Mas a gente precisa entender o perigo do dogmatismo no mundo cripto como um todo. É lógico que o Bitcoin veio como uma solução realmente disruptiva, mas crer que ele é o único e que já está decidido e será assim para todo sempre é uma é uma é um terreno tão perigoso, né? Porque essa rejeição que o maximalismo tem de qualquer criptomoeda que não seja o Bitcoin, falando como shitcoins, né, e relevantes e que nada serve, só o Bitcoin, deixa passar certas questões e certos fundamentos que são importantes para que tenhamos o real peer-to-peer electronic cash system e que não tenha necessidade realmente de um terceiro de confiança e que não se abra mão de descentralização por algumas questões. Então, nós ainda estamos nesta busca, né, do que utilizar como pagamento diário, o que vai conseguir dar conta de maneira fora do Estado de todas as transações financeiras mundiais. São coisas que o modelo atual do Bitcoin ainda não responde e pode ser que nunca responda, né? Talvez nós ainda estejamos diante de algo que precisa ser criado, que precisa ser aprimorado, mas que é complicado que isso aconteça quando você tem um movimento em que a narrativa foca-se em manter aquilo intocado e como se fosse perfeito. E que se você discute qualquer coisa, quem não entendeu foi você, né? Vocês podem até acompanhar que recentemente, nas últimas semanas, eu venho postando
o bingo do socialista laranja, né? Que são as mesmas frases de efeito que se repetem, então sempre está na cartela alguma coisa nesse Sempre sentido. tem alguém falando, repetindo alguma coisa, né? É, Daqui a pouco o bingo ele vai ser usado pelos próprios maximalistas, né? Quando eles ficarem sem o que falar, eles vão olhar lá no bingo, deixa eu ver o que eu vou responder aqui. Aí ele já exato. pega a Vai frase que facilitar o trabalho, né? é, E tem esse ponto na narrativa e que isso entra para os desenvolvedores, entra para o software, entra para o programa, que é manter ele intacto, né? Por um lado, veja bem, manter algo que está funcionando sem modificações, porque está funcionando bem, é desejável. Agora, nós já estamos entrando numa situação em que estão se ignorando problemas que estão potencialmente se acumulando, prontos para acontecer, e esses problemas que estão se acumulando não está sendo feito nada, não se propõe sequer uma mudança. Eu vou dar um exemplo muito simples. Já foi falado em episódios anteriores aqui, principalmente da questão da Samurai e tudo, que existe uma maneira de se resolver que uma pool possa não selecionar a transação, se não por outra coisa que as FIIs. Porque, na verdade, a pool tem acesso a toda a transação. Então ela sabe de quem é, de onde está vindo, para onde está indo. E as pools podem, né? As pools, os mineradores, qualquer um que esteja, pode censurar essa transação se assim desejar. Se você só tivesse acesso às FIIs nesse momento, você não saberia o que é o que. E a única coisa que seria incentivo econômico para você selecionar como transação para incluir no seu bloco seria a FII. Então você não teria conhecimento de onde é essa transação, da origem desse Bitcoin, para onde ele vai. Isso resolveria uma série de problemas, né? Principalmente o que a gente relatou com o caso F2Pool, que admitiu que censurava transações OFAC, né? Que vai eventualmente pode acontecer, né? As corretoras já fazem isso, né? Elas já censuram as transações que passaram por CoinJoin, mas e por enquanto ninguém garante que isso não vai acontecer ainda com mineração. Na verdade, existe até um dispositivo que você consegue no seu Node não propagar esse tipo de transação, né? Principalmente a que usa Opt-Return, se eu não me engano. Posso estar em erro. Então, você sabe muito da transação e você pode interferir, você com o seu Node pode propagar ou não um tipo de informação. E isso é potencialmente ruim, porque mexe na fungibilidade da moeda. Outro episódio que a gente destrincha isso muito bem detalhado, mostrando inclusive a diferença com a fungibilidade do direito para a economia, existem certas diferenças. Então nós temos este problema que poderia ser resolvido com uma tecnologia que já existe chamada Bulletproof. Já existe. Uso livre. Só pegar e implantar. Não é feito. Não há uma discussão dentro do Bitcoin Core falando disso, dessa necessidade de se colocar privacidade, pelo menos no momento da transação. Né? Porque seria uma encriptação temporária. Então você conseguiria ver a origem desse Bitcoin continuaria a mesma. Você olhando na mempool depois de minerado o bloco, você veria a mesma coisa que você vê. Só que os mineradores não conseguiriam ver quem é essa transação antes dela estar validada dentro de um bloco. E isso resolveria uma série de problemas, isso sequer é discutido. Então, este movimento ossificador, né, de congelar, seja no discurso, seja dentro dos devs, ou seja, isso já saiu de um discurso apenas ideológico e já é ativamente feito assim dentro do software, coloca o Bitcoin numa situação
potencialmente perigosa, porque as coisas podem acontecer e a resposta pode não vir ou vir tarde demais. Certo? Cara, sim, É um exemplo, né? são pontos a considerar, claro, né? É interessante que se fale dessa forma, é interessante que a gente traga isso. Comentamos isso, igual eu te falei, na live que a gente fez a live que teve no Cripto TV, né, com o Diego Poring ontem. Perguntaram isso, só para você saber. Perguntaram para ele, né? Oi, e aqui, tem como o Bitcoin acabar? E como? E aí ele até trouxe outros dois pontos que são interessantes e que agregam, né, o que você falou, que assim, tudo bem, você trouxe um problema e uma solução, né? Ele trouxe Uhum. apenas problemas, né, que a gente, foi como ele falou, né, você quando você estuda mais Bitcoin, você também aprende, você vê problemas, né? Um Exato. deles era o chamado time warp e tinha um outro problema lá, né, que poderia causar alguns problemas na mineração do Bitcoin e fugir dele, etc. Né? Então, assim, realmente, existem esses problemas. É importante que a gente fale desses problemas. Foi até legal, né, do Diego estar falando sobre isso abertamente ontem, para você não vender essa coisa como a panaceia, né? Exato. Como, gente, eu achei a pílula do emagrecimento, ela tá aqui e só quem produz ela é o meu laboratório, sabe? Não, não é Exato. isso, entendeu? É um ponto, e aqui eu acho que eu tenho orgulho do trabalho que a gente faz nesse sentido, porque a gente fala de problemas abertamente. E a gente toma crítica por isso. Seja ironia, seja rage mesmo, né, na galera, e faz isso porque eu acho que é preciso encontrar conforto no desconforto, né? Se você está investindo em algo como o Bitcoin, você tem que entender que ele não é perfeito, né? Apesar do discurso, apesar da tentativa, né, herética de, de colocar Bitcoin como uma criação divina, de colocar como perfeito, né? As pessoas que criam e falam que tudo isso é food normalmente sabem que isso é um problema, mas precisam manter esse discurso, né? Eu conheço gente que tem muito mais horas e fundamentos de Bitcoin do que eu e o Felipe junto, sabe do que a gente está falando e prefere ou não falar ou minimizar o que a gente está falando, sabendo dos riscos, né? Seja porque está muito comprometido, seja porque precisa reforçar essa narrativa maximalista de que tudo no Bitcoin, é por isso que a gente faz o episódio sobre o socialismo laranja, que tudo no Bitcoin ele vai dar certo de alguma maneira. Então, se o preço caiu, é porque o preço não importa. Se o preço subiu, então é lua, eu tô rico. Se acontece se não tem, consegue transacionar Bitcoin, mas não, Bitcoin não é para transacionar mesmo, tá, tudo bem, estava escrito literalmente assim, que era para transacionar livremente pelo próprio criador, mas aí a interpretação, né, não, já tomou outros rumos, a rede, por isso que é bom, porque o cara não tem poder na rede, quer dizer, a coisa ser usada para outra coisa completamente diferente do que o criador fez, significa que não tem problema no impacto da invenção que ele teve, né? Enfim, que a coisa efetivamente está ou não funcionando do jeito que deveria. Né? Então, o discurso todo é construído para que qualquer crítica seja refutada, mesmo que a refutação seja. Quando a pessoa fala um negócio, mesmo que seja contraditória, que a pessoa vai se contradizer em algum momento, mas aí aquele momento já passou, as pessoas não lembram, e aí estou eu lá lembrando, mas você não falou isso lá, tal, e aí óbvio que causa um certo ódio, porque estamos lidando com uma torre de marfim. Eu vi esse mesmo padrão na ciência, né? Que se fala assim, não, mas é importante a gente ter o diálogo e entender outras partes. Tá, quando você chega com uma pancada de crítica em cima, não vou, ou não vai discutir, ou não entendeu o verdadeiro Bitcoin, e se vira e se recusa a bater ponto a ponto
como nós fizemos, inclusive, com a resposta ao área Bitcoin, quando falou do Monero de uma maneira tão simplória que merecia um episódio mostrando todas as questões enfim, não há pessoas na comunidade, principalmente maximalista, com este ímpeto de mostrar coisas, ou de pegar uma narrativa, ou se de fazer ponto a ponto, ou de refutar um por um das coisas que foram ditas, né, com a devida paciência, clareza e despersonalização, porque assim, não é porque eu falei do área Bitcoin, porque não, tem um conteúdo muito bom, ensina muita gente que está chegando agora, fala numa linguagem simples e tal. Isso não quer dizer que é perfeito, assim como o que ele está falando não é, né, sobre o objeto que que elas fazem o canal inteiro não é perfeito, né? Então, se você começa a admitir que aquilo que você tem a falar de conteúdo não é perfeito em si, não é uma coisa autotélica, não justifica a existência em si mesmo, você precisa partir desse ponto e mostrar, olha, isso aqui é problema, isso aqui é solução, isso aqui é problema, isso aqui precisa melhorar, isso aqui vai ser... fique atento com isso, porque se a coisa começar a dar problema, vai ser aqui, né? Acompanhe esse ponto para que a discussão seja saudável, para que a implementação de mudanças possam acontecer no sentido de melhora, né? E fazendo um pequeno exemplo, né, assim, que eu gosto, por exemplo, da comunidade do Monero em relação ao Bitcoin, os caras não têm medo de forcar, bicho. Faz fork que é uma beleza. Sabe, ó, vai precisar de um fork aqui, mas aumenta a segurança e privacidade? Aumenta, então vamos embora. Tá todo mundo de É acordo. a grande teoria que vem por trás disso, né? Principalmente quando você participa mais de comunidades mais ativas no Monero, o que eu acho elas muito mais democráticas do que as do Bitcoin, por exemplo, Sim. é que você consegue não só participar, esboçar opiniões, mas o pessoal é muito mais aberto a essa ideia de, assim, se você tem que fazer isso para fins de privacidade, então ela é uma urgência, a gente vai fazer assim que possível. E também isso tudo com base naquela grande ideia que, como o carro-chefe, né, do Monero é a privacidade, e a privacidade muda com muita frequência, espera-se que Uhum. eles Muito bem façam colocado. mais atualizações, entendeu? Muito bem Então, colocado. assim, o Bitcoin ele já meio que passou desse ponto, primeiro porque ele não é tão focado em privacidade, igual é o Monero, e ele já está num nível muito maior também, né? Hoje o Bitcoin ele tá num nível, não vou dizer de compliance, mas ele está num nível de jogo a nível mundial que as pessoas querem poder se apoiar na tecnologia e você não pode sair metendo, porra, mudança do nada e talvez gerar uma desconfiança. O Monero não. O Monero não está nem aí para sua BlackRock ou para o grande investidor. Ele quer uma ferramenta que funcione e que tenha privacidade. Então, assim, são Que seja. nuances, né? É um foco muito mais na transação, né? É dinheiro, é dinheiro. O famoso e-cash, né? De onde vem Uhum. o dinheiro transacionável na internet, aonde você, acho que foi Hayek que falou isso, né? Onde você não sabe de onde veio, para onde que vai, e foda-se, né? Essa grande ideia é o que o Monero pretende trazer. Então, são focos distintos, né? Não desqualifica um ao outro, claro, mas só é assim que funciona. Sim. E aí a gente entra um pouquinho no chamado multicoinismo, né? Assim, multicambial. Lembra uma vez que eu falei aqui, né? Muitos episódios atrás, falei, preparem-se para um mercado multicambial, quando a gente falou de aceitar criptomoedas no comércio, né? Então, essa é uma comparação, né? Que o maximalismo se fecha nessa comunidade no sentido de não querer aceitar outra coisa. Também, você pode. Eu até concordo. Você falar assim, olha, não, para como reserva de valor eu não vejo coisa melhor. Então, é isso mesmo, vou manter aqui.
Me parece adequado. Agora, quando você entra com soluções menos privadas e pior, ou um puta desgaste para ter uma certa privacidade, quando você pode fazer isso em uma outra rede, mais rápido, muito mais barato, muito mais privado, anônimo, eu não vejo mais sentido, sabe? É como você vê um trator, né, super equipado, você fala, não, não, mas eu prefiro esse carro de boi aqui, porque esse carro de boi me dá, sei lá, eu gosto dele, né? Não pode ter outra coisa senão meu carro de boi. Né? Então é uma visão, às vezes, meio de camponês medieval, sabe? Vai morrer porque não tem um antibiótico, né? É, tem os poréns, né? Claro, uma coisa que me estressou, assim, eu entendo, né? A tese do Monero é muito boa, mas uma coisa que me estressou muito com o Monero hoje foi eu fui pagar a Mulvad, né? Minha VPN. E eu sempre paguei ela com Monero. Porra, eu já tenho uns 2 dias que tá assim, cara. Tá uma dificuldade para sincronizar as carteiras. E olha só, eu não tenho só uma carteira. Nenhuma delas estava sincronizando hoje. Eu não consegui pagar a porcaria da minha Mulvad com Monero. Tive que pagar com Bitcoin e pagar a taxa de rede, né? Para conseguir atualizar essa porcaria, porque o XMR não funcionou lá, né? Então, assim, é um problema que eu tive Uhum, hoje, só que me estressou. E, detalhe, por que eu tô falando disso? Como a gente tá falando, né, do multicoinismo, né? uhum, E por mais que você. Ah, eu tenho a possibilidade de usar Lightning, eu tenho a possibilidade de usar Monero, eu tenho a possibilidade de usar Bitcoin on-chain, beleza. Ainda assim, uma coisa que agrega muito para o multicoinismo e que eu tenho visto isso para fins de negócios no geral, é a ideia de você poder utilizar o SDT, que assim tem sido uma parte muito importante das minhas finanças, porque tem permitido fazer transações, fazer movimentações sem censura e aonde eu não fico com aquele grande receio de contas bancárias, aonde você não sabe se já deu o horário no qual você pode ou não pode transacionar determinado valor, Ah, nem me ou de fala disso. você é foda, ou de você, por exemplo, ter uma conta bloqueada, o que já aconteceu várias vezes comigo e com muitos seguidores que às vezes mandam para mim e eu reposto no Twitter. E também aquela coisa, né, de movimentação em conta. Você nunca sabe quando que o banco vai falar alguma coisa com você ou pedir uma comprovação disso ou daquilo. Porra, não é que eu tô fazendo nada ilegal, não é o caso, mas assim, eu só não quero ter que ficar comprovando tudo que passa na minha conta, sabe? É chato. Então, assim, também é uma solução muito boa. Sim, é, é bom, muito bom você deixar claro que não é, não é uma troca de perfeição, né? Ah, o Bitcoin não é perfeito, mas o Monero resolve tudo que o Bitcoin resolve. Não, também não é assim, né? A gente está só falando nesse sentido, mas outro ponto também importante é a cultura tóxica do maximalismo no Bitcoin, né? Esse exclusivismo e rejeição de inovações. Então, não aceitam a crítica, acham que refutam tudo com chavões, né? Aquela da máxima que falam até do Satoshi lá, né? Eu não tenho tempo para discutir, para fazer você entender, desculpe, né? Enfim, é uma moral superior aonde não existe, né? Pode ver quando a gente tem entrevista com o Gui Bandeira, um dos episódios mais vistos que a gente tem, que ele fala da moral superior, depois a gente fala da amoralidade, depois a gente tenta aplicar essa moral superior ao Monero e encontra mais ou menos a mesma coisa. Então, a gente acredita no Bitcoin como uma ferramenta, né? O dinheiro como uma ferramenta amoral, né? Ele é apenas uma ferramenta. Então, é uma mercadoria que a gente utiliza com dinheiro, com alta liquidez.
mas ter esse ambiente hostil, né? Ter esse ambiente de narrativas, né? E de comunidades chatas. Eu já vi muita gente dizendo, cara, não dá para conversar com os caras, não fico mais lá, não aguento esse tipo de pressão, né? Assim, quando eu comecei a falar coisas e as pessoas vieram para cima, eu recebi muito apoio positivo de gente que fica em silêncio nessas horas. Eu falo, "Olha, eu não falo nada porque não aguento ter esse tipo de discussão, mas concordo com o que você disse. Então, é óbvio que uma situação dessa afasta as pessoas, né? E é um momento em que, como moeda, a gente precisa aceitar todo mundo, né? A gente tem uma bomba relógio chamada Sistema Fiduciário, que está se tornando CBDC e perto de um absolutismo monetário, que a gente precisa de mais gente possível do lado do uso consciente de criptomoeda, buscando liberdade, buscando soberania e uma propriedade privada que seja efetivamente privada, que seja realmente da pessoa. E a gente precisa mostrar isso para o maior número de gente. E não é achando-se um clubinho, não é achando-se elite, não é fazendo eventos todo ano com as mesmas pessoas, falando temas parecidos, praticamente com a mesma apresentação, que você vai trazer mais gente de fora, né? Você precisa inovar, você precisa trazer o real debate, o real diálogo, para que você entenda o lado de outras pessoas que tomam caminhos diferentes e com isso, olhar até a sua própria visão sobre a coisa ou a visão que você está passando sobre aquilo, né? Tem gente que acha de Bitcoin que é um monte de gente chata falando e não quer por causa disso, de ser um monte de gente chata. Então, se isso atrapalha a adoção, já é uma grande, já é uma grande meia-culpa que precisa ser feita, né, Felipe? Cara, eu concordo com isso, né? Uma coisa que eu acho que a gente precisava no meio aqui do Bitcoin no geral, né? Dos educadores sobre esse assunto, pessoas mais que levam mais o somebody love ali, sabe? Um cara que sabe rebolar entre as narrativas, como por exemplo, sei lá, é o exemplo do Diego. E um cara menos Uhum. assertivo. Assertivo é uma palavra até bem delicada, né, para o Renato 38, né? Mas É. cada um tem o seu alcance. O Renato, porra, sensacional o que ele faz. Só que a forma como ele fala, às vezes, acaba sendo um pouco forte para você fazer com que ele seja convidado para uma conversa com, às vezes, um cara um pouco mais letrado, com um cara um pouco É muita mais dicotomia, né? fino. Não, eu nem vou entrar no detalhe assim das dúvidas da forma como ele fala, das coisas que podem estar erradas e são questionáveis ali no meio, não. Tô falando assim, do jeito mesmo de se expressar. Então eu Não, acho sim, sim, assim mas que, assim, também não pensei no que você falou. Eu pensei no seguinte de sempre reduzir a fala a duas opções, onde uma é terrivelmente desgraçada e outra é a salvação divina. não, Entendeu? Assim, o mundo é um pouco mais complexo que isso, né? Você... exatamente, assim, eu não vou chegar, né, eu não vou conversar, sei lá, com porra, o Jorge Paulo Lemann e perguntar se ele vai ser sodomizado, sabe? Não é o tipo da coisa que vai me dar É, acesso a esse tipo de cara. eu tava tomando Ma- água. Desculpa. Mas assim, a grande ideia é essa. Eu acho que a gente precisa mais dessas pessoas que fazem o meio termo e o maximalista, no geral, ele não consegue fazer esse meio termo. E o problema é que a gente tem pessoas novas entrando nesse mercado que meio que vão abraçando essa ideia do maximalismo, a forma de falar e os jargões mesmo, né, do bingo maximalista, coisa do tipo, Uhum. e que não são tão favoráveis ou não auxiliam tanto o cara que é novo, o cara que está chegando agora,
o cara que pode ter dúvidas. Então, assim, a fala do, eu não tenho tempo para te explicar. Às vezes, Satoshi realmente não tinha tempo para explicar, porque o Satoshi criou o Bitcoin. É maravilhoso que ele não tivesse tempo para te explicar. Agora, eu tô aqui na internet para te explicar. Eu quero que você traga dúvida para mim, Uhum. sabe? A Uhum. gente ganha fazendo isso. Então, Sim, assim, os nossos alunos, eles vêm para ter conosco, eles viram nossos alunos, exatamente porque eu tiro a sua dúvida. Então, assim, eu quero fazer isso, sabe? Então, assim, exatamente. acaba que essa. E eu não vou reclamar do maximalista, não, porque a forma deles de lidar é o que mais tem dado aluno para a gente. Simplesmente porque a gente consegue trazer Muito uma bem colocado. explicação pouco enviesada, mais técnica, aonde a gente traz sim os benefícios, mas também sim os desafios, os problemas, uma forma de pensar um pouco mais clara, aonde geralmente eu pego um cara que era aluno de tal ou qual influencer e ele fala, não, porque eu fiz a minha carteira assim, assim, assado, porque é assim que ele ensina. E aí o cara não consegue pensar além disso. O cara não consegue usar outra carteira, o cara não sabe outra forma de fazer o mesmo processo. Então o cara fica muito doutrinado e a gente não quer doutrinação, a gente quer ensinar para expandir a cabeça das pessoas para que elas possam fazer julgamentos por elas mesmas. Então, assim, eu não Exato. critico de tudo o maximalista porque ele está me dando aluno, né? E é o nosso quesito É aqui, a claro gente que quer é uma coisa ensinar. mais, sim, é uma coisa mais pontual, exemplo, a pessoa precisa resolver, faz uma consultoria com a gente, né? Enfim, uma coisa um a um, e fala, eu tenho isso aqui, como é que usa? Usa assim, assim, assado, né? E, ó, para mim resolve porque é isso que eu queria. Tá bom. Mas em relação a curso, é realmente isso. A gente tenta aprofundar o máximo possível, trazer mais opções. Tô coçando a língua aqui para falar qual é a parceria que a gente vai ter, né? Parceria assim de peso Ainda mesmo. não, ainda não. Ainda não Não, dá para falar. Já estava até combinando e vendo. Acho que vamos nos gravar. acompanhe nas redes sociais. Vai ser uma Vamos. aula que vamos gravar com a pessoa, inclusive, vai ser muito interessante. Mas não dá para falar ainda, mas é justamente isso, para trazer conhecimento. Mas não é conhecimento Bitcoin only. Ótimo, não é. A gente fala de empréstimo, de mundo fiduciário, de teoria de dinheiro, porque você não vive, né? O mundo é muito maior que o Bitcoin. Tem muito dinheiro e energia monetária circulando no Bitcoin e principalmente fora dele. Então, se você consegue aproveitar as oportunidades de toda esta energia monetária mundial para enriquecer e esse enriquecimento possa ser colocado em Bitcoin porque você leu os fundamentos, então pode ser algo importante, né? Sim, e uma coisa, né, que eu gosto de falar disso, né, assim, tudo bem, é um jabá para o nosso curso Fold, sem dúvida que é, mas é, pegando essa ideia que você falou, né, que a gente tem que saber falar de mais coisas porque o mundo ele tá além só do Bitcoin. Se você for olhar, hoje a gente vê pessoas mais famosas do que a gente que tem cursos de Bitcoin para Bitcoiners. O cara ele dá um Sim, curso de Bitcoin para quem já está convencido do Bitcoin. A nossa tese, assim, a nossa tese, tudo bem que a gente tem a parte do Bitcoiner para o Bitcoiner, mas a gente consegue, a gente está colocando ainda, né? Porque como as aulas estão saindo semanalmente, a gente ainda está colocando um pano para o cara que não está totalmente com o pé na lama lá com a gente do Bitcoin, afundado naquele negócio, para o cara sair e começar a sentir os problemas do mundo fiduciário e uhum, vir se convertendo. Porque uma coisa é pegar você que já me ouve, que já entende de Bitcoin, que já sabe que a moeda fiduciária vai morrer, que já sabe todos os problemas econômicos do mundo. Você vai me ouvir e você vai fazer o que a gente fala para você. Agora, o negócio é você pegar um cara que não é desse meio. exato. E aí você pegar esse cara que está na dúvida, o cara que, não, não, mas eu vou comprar, porra, bonds e títulos públicos do governo americano porque é o maior do mundo, ele é mais seguro do que Brasil, eu já entendo isso, não invisto no Brasil,
Mas tá, e cadê a diferença nisso aí? Então, tipo assim, o cara, ele quer uma segurança, ele quer uma diferenciação, mas ele tá na dúvida. E aí, como que eu faço e tal? E aí, E, às vezes, você não vai atingir esse cara falando para ele comprar Bitcoin para ele não ser sodomizado. e existe uma coisa importante de ser dita, e aí é a ideologia. Né? O primeiro episódio nosso fala um pouco disso, mas é importante que a gente frise que esta visão maximalista de se fechar, de achar que só o Bitcoin e só ele vai criar um vórtice, um buraco negro e vai sugar toda a energia monetária para ele e tudo é completamente contrário ao libertarianismo, né? É uma visão completamente antagônica. Por isso que veio o termo socialismo laranja, porque isso é. Imagina, a gente está reclamando de CBDC em jurisdições. O Bitcoin no formato que ele está, com pseudo-anonimato, com tudo, se ele é implantado do jeito que está hoje para transações a nível global, primeiro que ele não dá conta, mas se tivesse uma forma de escalar ele a ponto disso, seria o absolutismo monetário mundial. Todo mundo saberia tudo. Para você acessar a rede do Bitcoin, você acha que o Estado não ia mandar você cadastrar o seu CPF e anexar a sua carteira? E você só poder transacionar com uma, dada pelo governo? A rede ia funcionar assim. Igual foi na Chivo em El Salvador, né? Exatamente, esse era o ponto que eu queria chegar. Exatamente, como fizeram em El Salvador. Você tinha uma carteira onde você tinha os seus dados de governo, que já teve casos da pessoa tentar transferir e tal e pedirem esclarecimentos. Então, é esse nível de totalitarismo global que o maximalista ia sentar e falar: agora sim, todos estão usando o dinheiro que eu acredito ser certo. Quando isso não poderia ser mais antagônico do que a visão libertária do dinheiro, a visão da escola austríaca pelo dinheiro, um dinheiro livre e descentralizado, que as pessoas pudessem transacionar sem interferência, sem necessidade de permissão, sem ser censurada na sua rede de transmissão por causa da origem desse dinheiro. Então, é isso que o maximalismo está fechando os olhos, é isso que o maximalismo quer rumar, quer ir, quer levar as pessoas, e é isso que nós aqui no Bloco Podcast repudiamos veementemente esta adoração cega com uma tentativa de monopólio mundial de uma CBDC através de uma rede pseudo-descentralizada e pseudo-anônima, onde vai entregar a privacidade de todo mundo em todas as transações financeiras. É isso que nós vamos ser contra e vamos ser incisivos em redes sociais sempre. Parabéns, Né? cara. Tava batendo palma pra você aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu sei que você multou para bater palma, mas tudo bem. É normal, né? Senão ia ficar feio. Acho que é um bom para a gente entrar na notícia, né, do dia, assim, enfim. Não, a notícia não tem a ver com Tudo bem. maximalistas no geral, mas mais ou menos, né? O estudo diz que investidores de criptomoedas são narcisistas, paranoicos, maquiavélicos e psicopatas. Que bom que não tem a ver, né? Não, não tem nada a ver, não. Se, Exato, se, se exato. você viu algum paralelo, é Não, isso daí. apenas uma coincidência. Pesquisa sobre investidores fala que essas pessoas são sádicas e egoístas, por talvez sentirem prazer em ver a dor dos que estão fora do mercado. Olha, eu queria comentar sobre isso porque eu até já programei um tweet para amanhã falando sobre isso aqui. Mas é o seguinte, eu não acho que. Eu não sinto, pelo menos eu não, né? Não sinto prazer em ver a dor dos que estão fora do mercado. Mas eu acho que realmente chega um momento, chega um ponto onde você entende tanto, ou você conhece tanto, ou você acaba ficando alarmista a um ponto que, cara, eu fico com dó de quem não está no mercado. Uhum. Essa que é a grande realidade, porque eu já Cara, não eu também. consigo mais ver.
solução ou algo bom, eu diria, em você estar muito exposto ao mercado fiduciário. Eu quase que não tem motivo interessante para que você esteja exposto a ele. No Brasil, então, nem se fala. No Brasil, se você tem na conta o dinheiro do mês, já é muito. Mas, É. assim, A nós pobreza somos, está avançando muito rápida, né, cara? cara, Assim, demais, principalmente em economias demais. como o Brasil, onde a impressão é desenfreada de dinheiro, assim, você vê a pobreza acontecendo assim nos teus olhos, cara. Às vezes eu recebo notícia de preço de comida em São Paulo, coisa assim, né, do Brasil. Eu falo, cara, não é possível, isso é verdade? Eu vou perguntar para amigo, isso é verdade? É, não, tá por aí. Mas tá louco, assim, em 2 anos, cara, eu saí. Não tem tanto tempo assim, mas é muito, muito, muito caro, tá muito caro. Cara, realmente é muito complicado, né, e tal, mas assim, referente à notícia, nós somos os early adopters e sem dúvida, né, que o que a gente faz é novidade. Na população no geral, nós somos sim minoria, as pessoas que adotam uma nova tecnologia e que entram tão de cara assim, uma coisa que ainda não foi tão testada, que não está tão mainstream ainda. É o nosso caso. E talvez realmente eu seja sádico por causa disso. Só lamento. Hum, É difícil, cara. É difícil. A gente é um tomador de risco que a maioria das pessoas não está disposta a fazer ou sequer É. compreender, né? Nós estamos tomando risco porque a gente se deu conta que o barco atual está afundando. O barco se chama Sistema Financeiro Mundial. Se ele vai afundar de vez na nossa vida, acho difícil, sinceramente. Mas a gente está vendo esse fim. E vendo esse fim, a gente está tomando uma medida arriscada, experimental, como, sei lá, se tem uma doença que não tem tratamento e o cara fala assim, ó, tenta isso aqui, tá dando resultado para alguns, e é isso que a gente está fazendo, né? Então a gente está Sim. tomando risco, a gente pode estar errado, né? Tem indicadores históricos e futuros que pode dar certo, mas não tem garantias, né? A gente não sabe como é que serão os acontecimentos, né? Esses problemas do Bitcoin, se eles vão de fato evoluir. Então a gente também tem que tomar, no meu ponto, tem um episódio risco de ruína, a gente tem que tomar medidas também para se proteger em caso o Bitcoin não der certo. Medidas que aumentem a segurança e, de preferência, que seja fora do sistema Fiat. Um beijo ao Avelino, né? Um grande abraço a ele, que mostra uma teoria interessante sobre metais, que vale a pena, tem entrevista dele aqui, entrevista muito boa, inclusive, que vale a pena sentar e pensar sobre, né? É algo que consiga preservar valor. Né? Há 70 anos atrás, uma casa custava 1 quilo de ouro, hoje uma casa custa 1 quilo de ouro. Né? Então, é você que ganha menos e demora mais para ter 1 quilo de ouro. Essa é a métrica que a gente tem que usar em relação a isso. E isso vem se repetindo historicamente, então vale a pena às vezes ficar de olho, né? Não é uma recomendação de investimento, óbvio, mas é entender aonde você pode se proteger caso o Bitcoin não dê certo e ainda está fora do mundo fiduciário exatamente, né? Você não está se protegendo com um título de dívida pública, né? Aquela coisa horrorosa, né? Enfim, que só não financia mais do que financiamos no consumo. Essa que é a verdade. Então, Verdade. tem que ficar atento a isso. Certo? Fechou. Então vamos sadicamente chegando ao final de mais um episódio do Bloco Podcast. Lembre-se, chegou aqui, deixa o joinha, deixa seu comentário, manda esse vídeo ou, né, se tiver no Crypto TV no YouTube, ou se esse episódio em áudio, mande para aquele seu amigo maximalista, deixe ele espumar de raiva e
Deixa a gente. Manda o Twitter depois, né? Vai estar o link aqui na descrição. Deixa ele xingar a gente lá. Que a gente ganha pra isso. Certo? É Muito isso. obrigado. Ficamos por aqui e tchau.